A regra número 1 do administrador, você sabe qual que é? Tenha sempre por perto as informações necessárias para o teu negócio. Isso eu descobri durante uma prova, tá? Que depois é um episódio muito engraçado, que o professor deu 1 minuto de cola pra gente. E aí todo mundo falou assim, qual que é o objetivo disso? Ele falou, todo bom administrador tem todas as informações por perto. Naquele dia eu tinha, então eu peguei, tinha meu resumo ali e a gente conseguiu entender na prática qual que é a função do administrador, né? Às vezes não é entender a fundo o detalhe, mas é saber que aquele detalhe... ou saber onde pegar a informação, saber com quem tá a informação, né? Olá, sejam muito bem-vindos ao AmplificaCast e hoje o tema do nosso episódio é o papel da inovação e liderança no marketing digital de hoje. E para falar sobre o tema, eu trouxe o Rafael Lancieri Uceda. Falei correto? Correto. É isso aí. Ele é gerente de marketing digital da América Latina da BASF e ele tem bastante experiência, ele vai compartilhar um pouco da trajetória dele com vocês e eu espero que essa história ela te inspire. Seja muito bem-vindo, Rafael, ao AmplificaCast, obrigado pela sua participação. Obrigado, Eric, prazer falar com você aqui e dar um oi, aproveitar para o pessoal que está assistindo. Sou o Rafael, hoje eu sou gerente de marketing digital da BASF aqui na América Latina. Tenho passagens aí por outras indústrias de varejo, indústrias de telecom, e vai ser um prazer contar um pouquinho dessas histórias aqui para vocês. Legal. E ele podemos considerar que é um nativo digital profissional. Nativo digital, quando não era moda, né? Ainda a gente fala. Legal, legal. E a sua carreira no digital, quando você, assim, me conta um pouquinho, você é de São Paulo, nasceu em São Paulo, família de São Paulo, estudou o que na faculdade? Boa. Conta aí. Vamos lá, sou nascido em São Paulo, meus pais nasceram em São Paulo, de um bairro super tradicional da Moca, mas eu fui criado um pouquinho afastado de São Paulo, ali perto de Araçariguama, ali naquela região, mas vim fazer faculdade aqui em São Paulo também, sou formado em administração de empresas, e tenho um MBA também de marketing com foco em vendas, né? Então, toda a minha história girou aqui em São Paulo. Todas as empresas que eu trabalhei também foram aqui em São Paulo, mas pontos legais é que todas as empresas que eu trabalhei eu tive muito contato com outras regiões do país e também, em alguns momentos, com outros países, né? Como é o exemplo agora, falando com Argentina, México, Colômbia, enfim, às vezes até a Alemanha. Olha, que legal, que legal. E assim, seu primeiro emprego começou em qual empresa? Foi na área do marketing já? Foi no marketing digital. Porque você começou a fazer a faculdade, né, com administração de empresas e já tem até um paralelo, porque tem um outro episódio, eu não lembro o nome com quem participou aqui com a gente, mas foi uma CMO de algum local, de alguma empresa, e ela também é formada em administração de empresa. Sim. E aí eu acho que essa visão de negócio também contribui muito, né? Para o dia a dia do marketing, porque o marketing a gente precisa entender o negócio, né? Esse é um ponto bem legal que você tocou, porque a minha história é que a administração de empresa tinha um vínculo muito forte com números, né? Eu sempre gostei muito de números. Legal. Assim, cara, número fala muita coisa pra gente, né? São os certeza. dados pra gente tomar decisão. E eu sempre gostei muito da área de marketing também, né? Eu fui vendo isso na própria faculdade, porque a gente aborda alguns temas, né, de marketing, comunicação, e eu me recordo, inclusive, que nos últimos 2 módulos de marketing, a gente falou muito de marketing digital naquela época, né? E quando eu fiz esse meu estágio, né, na Predicta, que foi a minha primeira experiência profissional, eu me surpreendi muito positivamente, porque o marketing digital já usava os números, né? A gente tinha esses dados muito bem, muito bem tangibilizados ali para a gente tomar essa decisão e começar a dar essa dinâmica de estratégia e até mesmo no ambiente tático para as agências e até clientes. Legal. E eu fui vendo que era realmente isso que eu gostava, né? Assim, eu nunca fui um cara que, quando a gente falava muito da questão de criação, design, eu não trazia, assim, palpites que mudavam o jogo. Não era, eu via que realmente ali não era minha praia, né? E eu confiava muito nas pessoas que trabalhavam comigo, que eu acho que esse é o essencial, né? Cada um fazendo o seu muito bem feito, um trabalho de equipe ali, o negócio flui. E eu tenho até outros exemplos aí que a gente vai comentar ao longo do episódio aqui, mas eu fui vendo que, usando esses números para a gente começar a fomentar a importância do digital e como essa estratégia pode caminhar num paralelo que seja construtivo para a marca, né?
eu vi que ali tinha um negócio que me instigava bastante. E eu gostei e fui aperfeiçoando isso. E hoje tem muito essa coisa, né? Principalmente quem trabalha com digital, né? De você executar uma ação. A gente estava até conversando aqui nos bastidores, né? Sim. De às vezes, por que eu faço isso? Por que eu publico nessa rede social? Uhum. Então tem essa questão de medir os dados, de saber o que está acontecendo, tangibilizar também o que você espera atingir, né? Os seus objetivos, os seus KPIs. Sim. E tem uma pegada de você entender os números e também tem uma coisa da tecnologia, né? Você precisa ter um pensamento lógico, porque o digital envolve várias tecnologias. Você pode sair do trilho rapidamente. Se você não tiver isso muito bem alinhado, você sai e vai para uma outra... Você dá um cavalinho de pau na tua estratégia e vai para o outro lado, né? Isso. E aí, você ficou nessa primeira empresa como estagiário, quanto tempo mais ou menos? Estagiário, eu fiquei 6 meses. 6 meses. Depois eu fui efetivado. E aí comecei a ganhar uma carteira, né? Trabalhar com clientes mais... Com diferentes clientes. Diferentes clientes, diferentes agências. Mas aí eu tinha ali um probleminha da minha timidez, né? Que era muito complicado. Para falar em público, eu tinha uma certa dificuldade. Eu tinha aquele nervosismo. Mas já foi na primeira? Você identificou esse gap na primeira? Esse Sim. Ponto a melhorar? Sim, esse ponto a melhorar, eu tinha isso muito bem... eu sentia na pele. Se autoconhecia, né? Eu me autoconhecia. E a vantagem lá é que, na maioria das vezes, quando nós íamos visitar um cliente, a gente tinha um apoio muito grande do time comercial, né? Então, na grande maioria das vezes, eu não precisava lidar ali com o cliente, sabe? 80%, 90% do tempo falando era alguém do comercial. Exatamente. Eu ia lá, passava alguma coisa? só passava 2 insights e, pô, que legal o trabalho que você fez. Então, eu não tinha esse contato no dia a dia, assim, com o público, né? Eu lidava ali internamente da empresa, mas até, às vezes, em alguma reunião de time, eu sentia esse nervosismo para falar. Eu comentei com você, eu sou formado em tecnologia, pós-graduado em tecnologia, MBA em tecnologia e a última especialização em Big Data e Data Science pela FIA. Eu nunca fui vendedor, então sempre trabalhei na área de tecnologia. E eu lembro que na agência que eu trabalhava, eu tinha que acompanhar alguns projetos de fazer a apresentação no cliente, que eles queriam que fosse alguém da área de tecnologia para que nada desse errado na hora de apresentar. E aí, cara, tinha um diretor nessa agência. O cara, ele vendia até conta sem pagar. Quando ele chegava na reunião, ele fazia uma apresentação, ele vendia e tal, e saía dali com pedidos, assim, com contratos de milhões. E eu ficava olhando assim, falei, cara, esse cara é muito bom no que ele faz, né? E acho que você tinha essa visão também, né? De você estar trabalhando com o pessoal da área comercial, Sim. fazendo a apresentação, e as pessoas... Porque vendas é isso, né? Você precisa convencer o outro lado de que a sua solução é boa, né? Exatamente. Isso eu acho que era um ponto que eu sabia que eu precisava evoluir desde o início. Falar em público nunca foi algo fácil para mim, né? Hoje que a gente tá aqui falando em público, muito bem. Mas custa, né? Pra gente se desenvolver, foi um tempo. Parece natural em algumas vezes, né? Mas... Hoje você tá com quantos anos? Hoje eu tô com 38. 38. Então Legal. foi... Isso você tinha quantos anos, mais ou menos? 21. Então foi um tempo de maturação. E como é que foi essa virada de chave? Em qual experiência que você fez essa virada de chave? Por exemplo, falou assim, olha, eu preciso me colocar em situações para poder fortalecer esse ponto, transformar esse ponto fraco num ponto forte. Isso foi de uma análise que a gente faz até de autoanálise, né? Você fala, para onde eu quero ir, né? Para onde eu quero seguir. E eu estava na Abril, quando eu já tinha uns 4 anos aí de caminhada pós o primeiro emprego. Eu tinha uma gestora que ela percebeu que eu era muito tímido, né? E eu conversando com ela, eu falei, eu sei que eu sou tímido, eu sei que eu fico nervoso e eu queria te pedir desafios para tentar vencer essa timidez. Ela, tudo bem, então você vai para as agências fazer as apresentações agora dos nossos projetos, mas não para trabalhar na área comercial, ainda na área de marketing, mas ser mais do que um marqueteiro, ser meio que um embaixador ali da nossa marca para levar as oportunidades que a gente teria de mídia, né? Para trabalhar ali com projetos especiais. E é ali que foi que eu tive que começar a me preparar, começar a vencer alguns obstáculos, nervosismo, timidez. Você lida com... Alguns clientes eram agências que, na maioria das vezes, tinham uma idade muito próxima com a gente. Então, era mais fácil falar. Agora, quando você estava com uma pessoa, às vezes você via que era muito mais velha, que tinha já tinha trilhado uma experiência, tinha mais bagagem, o nervosismo vinha. Então,
é começar a se preparar e entender como é que funciona esse tipo de público, porque você começa a falar com audiências diferentes. Eu acho que esse é um ponto muito importante, né? Hoje, a gente fala com pessoas, a gente faz reuniões de 15 minutos, que são as dailies, né? Mas uma daily para uma pessoa que ali que já tinha... hoje tem 60 anos, pode soar estranho naquela época, né? Falar assim, olha, a gente tem uma reunião aqui de 15 minutos para falar do nosso projeto, das nossas prioridades. Opa, peraí, o que é isso? Não, vamos fazer uma reunião. Tem a equipe do diretivo ali, os diretores, gerentes, para apoiar ou não, criticar o projeto. E eu me recordo até hoje que eu fui num cliente, né, do ramo de saúde, que era para falar com as cadeiras grandes ali para a gente apresentar esse projeto por conta da verba, né, que a gente estava investindo. E ali o nervosismo bateu mesmo, só que eu fui muito bem concentrado, eu já tinha feito algumas anotações comigo, falei, se me perguntarem disso, se me perguntarem daquilo. E eu lembro de uma dica, né, de um professor meu da faculdade nesse dia, né, que ele falou assim, quando você for fazer uma apresentação muito importante, na época, não use o mira laser, né, que a gente tinha o laser para apresentação, porque ali, se você estiver nervoso, vai mostrar o seu nervosismo. E nesse dia eu fui pegar a xícara de café para apresentar, eu vi que eu estava tremendo, eu larguei, eu nem tomei o café. Fui a única pessoa na mesa que não tomou café, né, porque eu tinha que levantar e apresentar. Mas esse dia, para mim, foi muito marcante porque foi uma virada de chave. Eu vi que era possível fazer. Óbvio, as pessoas podiam interpretar que eu estava nervoso. É normal, né? Até nas primeiras apresentações você fica nervoso. Exatamente. Eu lembro uma vez, mas antes eu vou falar um pouco da experiência, mas qual a dica que você deixa para um profissional que enxerga que tem um ponto fraco, mas ele entende que esse ponto fraco que ele precisa melhorar vai ajudar ele a atingir o próximo nível? O que ele deve fazer para vencer isso? Eu acho que tem um ponto que é muito... Eu gosto de fazer algumas questões com esporte. Eu vi recentemente uma entrevista do Rogério e uma outra do Muricy, né? E eles falam na repetição. Né? Repetição. Primeira coisa, você tem que identificar aonde você tem esse problema. Né? É um problema de timidez, é um problema de fala... É um problema de nervosismo, é um problema de não conectar as ideias, então você tem que ter isso muito bem identificado. Em cima disso, trabalhar, repetição, né? Treinar. Né? Vou dar um exemplo. Quantos podcasts você já fez aqui? Estamos chegando no 70, episódio 70. O primeiro foi igual ao... Não, diferente. É diferente. Você já tem outras malícias, você deve perceber erros que você cometeu, pequenos ajustes que você tem que fazer, que é normal. Em cima disso, trabalhar a repetição. Então, numa próxima oportunidade, eu falar assim, poxa, o cara me perguntou qual que é a projeção de alcance que a gente teria com esse projeto, eu não tinha. Então, na próxima, eu vou levar minha cola, porque não tem problema você ter uma cola para falar. O problema é você não estar preparado, né? A regra número 1 do administrador, você sabe qual que é? Tenha sempre por perto as informações necessárias para o teu negócio. Aí. Então, isso eu descobri durante uma prova. Tá? É um episódio muito engraçado, porque o professor deu 1 minuto de cola pra gente. E aí todo mundo falou assim, cara, qual que é o objetivo disso? Ele falou, todo bom administrador tem todas as informações por perto. Olha só. Naquele dia eu tinha. Então, eu peguei, tinha meu resumo ali... E a gente conseguiu entender na prática qual que é a função do administrador, né? Às vezes não é entender a fundo o detalhe, mas é saber que aquele detalhe... ou saber onde pegar a informação, saber com quem está a informação, né? Exatamente. Então, você identificar esses seus problemas ou, enfim, essa fragilidade que você tenha na questão profissional, às vezes de capacidade, que você precisa fazer um curso ou até mesmo melhorar a tua forma de como você se apresenta, é trabalhar na repetição. E aí você vai falar, mas... Poxa, Rafael, eu não faço apresentação toda hora. Cara, vai lá na frente do espelho, eu tenho 15 minutos para fazer essa apresentação. Põe o seu celular ali na frente e grava você falando. Você vai ver que é muito estranho isso que eu vou falar, mas você se vê apresentando, é estranho. Na segunda vez, você vai falar, poxa, aqui eu tive eu gaguejei. Aqui eu não soube conectar as ideias. Então, grava a segunda vez, grava a terceira, e não precisa ser a cada hora. Vai uma vez por semana. Vai vendo como isso vai incorporando no teu dia a dia. Sim. E as coisas fluem. E óbvio, vai buscando referências aí de apresentação. Eu adorava a apresentação de Steve Jobs quando ele ia falar para o mercado.
né? E curiosidades à parte, assim, ele não pegava uma folha e 1 hora antes ele ia se apresentar. Ele ficava 7 horas ali por dia, que eu sei, durante uma semana. Inclusive, tem um episódio que a gente gravou com a curadora do TEDx São Paulo. Ela comenta como é a preparação de um speaker para falar no TEDx. Bem interessante esse episódio. É só acessar a nossa playlist que você vai achar o episódio com a Helena Crécia. Cara, uma coisa que eu percebi também na sua conversa foi que você se colocou numa situação desconfortável para você. Sim. Foi proposital, né? Sim, sempre. Então Na maioria das vezes eu faço isso. Então, você entendeu que precisaria... Né? É que nem, por exemplo... Eu vou dar até um exemplo. Tem essa questão do podcast. Uhum. Tem pessoas que às vezes nem aceitam o convite de vir num podcast porque não vou falar bem, né? Não vou me comunicar bem e tal. E isso também faz parte de você sair um pouco da zona de conforto. Né? Exatamente. E isso é uma característica minha, tá? Desde pequeno. Que eu sempre... Quando eu gostava muito de jogar tênis, gostava muito de jogar bola. Você joga tênis? Joguei tênis. Então vamos combinar jogar um tênis aí. Eu joguei muito tempo. Não, eu fui federado, confederado. Então, mas eu sou não tem problema. Você sai da zona de conforto. Vou aprender com você. Mas eu via sempre isso. Eu queria sempre jogar com pessoas mais velhas, talvez que teriam mais força do que eu, pra sair da zona de conforto. Nunca gostei muito de ficar no marasmo. Isso é uma característica minha. Estava comentando aqui nos bastidores que eu fui sempre muito inquieto por natureza. Então, falava que quando era pequeno, minha mãe entrava no meu quarto e estava plantando bananeira na parede. Porque eu não gostava de ficar parado. Eu sempre estava buscando algo para fazer. Sempre para sair da zona de conforto. Bicicleta, já sei andar. Então, peraí, vou tentar empinar. Caía. Então, sempre foi uma característica muito forte comigo. E eu via que essa dinâmica se aplica para o trabalho também, né? Para o mercado de trabalho. Óbvio, é de acordo com o seu planejamento, para onde você quer seguir. Tem pessoas que falam, não, aqui está tranquilo para mim, eu quero esse jeito, eu quero esse estilo de vida. Tá tudo certo. Sim. Né? Mas é objetivo, né? Acho que você tem que olhar o que você quer alcançar, aquilo que você precisa melhorar e trabalhar nessa construção. Tem até um exemplo que eu vou falar aqui. Uma vez, eu lembro que quando eu comecei a assumir umas posições de liderança nas empresas que eu trabalhei, eu comecei a ir para essa zona de desconforto que eu tinha que apresentar o que eu ia executar dentro daqueles projetos específicos. Aí eu lembro que a primeira reunião que eu fui fazer era só a diretoria, o presidente, só os diretores na reunião e tal, e eu fui apresentar. Eu era gerente na época, eu fui apresentar um projeto. E aí eu apresentei o projeto. Fiquei lá na frente, fui estudar a técnica de apresentação, fiquei em pé, né, pensei no roteiro da apresentação, treinei antes e tal, e aí eu lembro que tinha uma tela assim na frente, e os diretores numa mesa assim, todos olhando para minha cara, e eu aqui em pé, apresentando. Aí eu fiz a apresentação. Passei aquela primeira etapa, né, consegui, beleza. Aí quando terminou a reunião, um diretor me chamou, aí ele falou, Eric, eu posso te falar uma coisa? Eu falei, claro, pode. Ele falou, sua apresentação foi excelente. Só retira o né da sua fala. Era um vício de linguagem. Eu falava né. Até hoje, obrigado, Thiago. Depois eu vou te marcar nesse podcast. Obrigado pelo seu feedback, porque até hoje eu lembro que o né não pode fazer parte da nossa linguagem, né? Né, ó, já tô falando né aqui. Mas foi construtivo, mas foi construtivo. E eu aprendi. Então, acho que essa coisa também de você receber o feedback de forma construtiva te ajuda também a ir para o próximo nível, né? Isso é um ponto muito importante que a gente fala que às vezes feedback, né? As pessoas gostam. Eu separo, né, em 2 momentos. Eu falo assim, olha, eu sempre gosto. Começo quando eu vou dar um feedback, eu falo, olha, você, cara, performa super bem aqui, atua super bem, comunicação boa. Porém, vamos para a parte que eu acho que você está esperando, que não é uma crítica, mas são pontos de evolução, né? Que até para atingir o próximo nível, né? Exatamente, eu acho que essa é a grande conversa que a gente tem que ter com as pessoas do time, e a gente espera também que os líderes, né, tenham diretamente com a gente, que é aberto e francamente falando, olha, essa parte aqui não foi muito bem por conta disso, e não num tom de crítica, mas usa essa saída aqui para a próxima vez, vai te ajudar bastante. Eu tenho um fato bem curioso, que durante a pandemia,
nós tínhamos que apresentar semanalmente, né? Era uma rotina isso, né? Na Vivo, as vendas, né? Por canal. E, obviamente, durante a pandemia, a gente foi trabalhar isso de forma remota, que foi uma virada de chave para todo mundo. Porque quando você está presencialmente, tem todo aquele... Tem mais questionamento, é normal você entender o que a pessoa está falando, às vezes, com mais facilidade. Algumas questões você consegue resolver até mesmo por sinais do corpo, né? Olha, aqui a gente precisa sim melhorar ou não, mas quando a gente vai para trabalhar isso de forma remota, foi uma novidade para todo mundo. E eu lembro que até hoje, os primeiros dias foram bem desafiadores para mim, no motivo de tempo, né? Porque a gente tinha 15 a 20 minutos no máximo para apresentar. E o nosso canal era um dos mais relevantes no momento pela questão da pandemia, né? Lojas físicas fechadas, o atendimento presencial, né, que a gente falava, o porta a porta também não tinha. Então tinha um canal de televendas e o e-commerce ali que era Isso já era na Vivo, né? Já na Vivo, exatamente. E eu fui fazer uma apresentação e eu estava realmente muito nervoso, porque a gente não tinha atingido a projeção esperada, né, na semana anterior. E eu falei, cara, uma dinâmica tão intensa, mas intensa falando dos dados, só que acelerado. Então eu falava... Para quem estava ouvindo... Porque você já tinha aquele negócio, eu vou apresentar um dado que não vai contribuir para o meu resultado positivo, né? Mas você precisa falar sobre aquilo. Eu entrei em todos os detalhes, só que eu não falei de forma espaçada. Eu fui... Sem respiro. Sem respiro. Eu estava narrando um jogo de futebol. E o gol. Exatamente. E aí eu falei tudo. E terminei. Quando eu olhei meu WhatsApp, era meu diretor falando, cara, a próxima vez... Lê essa matéria. Ele me mandou uma matéria da oratória, né? De falar de forma espaçada, com tranquilidade. Respirar, conectar as ideias. Às vezes abrir para perguntas. Se você ficou alguma dúvida aqui, respira e aí você volta, sabe? Então tem alguns macetes aí que vão auxiliando bastante nessa questão de oratória, que foi muito importante para mim também. Uma coisa que eu aprendi também com essa questão do feedback, quando eu trabalhava como funcionário de empresas, a gente fala, às vezes você tem um sonho de empreender e você acha que aquilo vai ser mais fácil do que aquela função que você está ocupando dentro de uma empresa. E é uma coisa que eu percebia empreendendo, atendendo vários clientes diferentes, com perfis diferentes. Todos eles, quando eles querem comentar algo sobre uma melhoria no nosso processo, sobre algo positivo, é porque ele quer ficar. Ele não quer romper aquele contrato. Ele está te falando porque ele tem esperança que aquilo melhore. Então, eu aprendi a ouvir o cliente. Tudo aquilo que ele me traz, eu pondero, obviamente. Se ele tem razão em alguns pontos, eu vou analisar com o meu time. Não no sentido de crítica, mas de entender o processo. Mas eu entendo que isso também, essa questão de você ouvir as pessoas, isso te ajuda também a crescer. E não pode ser levado, sabe, é algo contra mim, ou aquele cliente é chato, ou isso. Porque se ele está falando, é porque ele quer que você melhore, que você cresça, né? Eu não tinha parado para pensar nisso, de verdade. Mas é verdade. Assim, se você notar, boa parte nas rotinas, quando a gente dá esses feedbacks, é que você quer que a pessoa... Tem esperança, exatamente. Porque quando você para de falar que você já não acredita mais, não é verdade. Já perdeu a esperança. Esse é um ponto que eu não tinha ainda aterrissado para mim, mas no dia a dia, de fato, isso acontece. E feedback, eu falo que é uma conversa que também depende muito da maturidade da pessoa, porque é esse ponto que você falou. Tem a pessoa que fala, nossa, a pessoa é chata, fica pegando nesse pé. Cara, eu acredito em você, de fato, né? Então, vamos trabalhar esses pontos aqui que vão te ajudar a melhorar algumas questões que vão te colocar num outro patamar na carreira, né? Eu acho que essa conversa, esse diálogo, e eu acho que essa receptividade também da pessoa que está recebendo feedback são cruciais, porque não adianta nada eu vir aqui falar para você as coisas que você quer melhorar e você falar sim para mim, no dia seguinte ele não sabe o que ele está falando, né? Mas é um fato que é uma via de mão dupla, de fato. Assim. A gente fez um podcast também com a Renata, que ela é gerente de marketing da Flora Cosméticos, e ela fala sobre como descobrir os seus pontos fortes, identificar os fracos, mas trabalhar nos seus pontos fortes. É em cima até daquele livro, Descubra os Seus Pontos Fortes. Bom. Então ela fala bastante sobre isso. Inclusive eu fiz o meu teste, já saiu o resultado do meu teste.
Aí eu vou ter uma reunião com ela essa semana para falar sobre o meu resultado, quais são os meus pontos fortes. Boa. Mas muito legal, assim. E nessa sua construção de carreira, em quanto tempo, assim, você virou líder de pessoas? Começou a liderar pessoas? Porque aí você tinha um desafio inicial, que era apresentar, se comunicar com clareza, isso também foi te ajudando. Uhum. Mas depois, quando você passa a liderar, você enfrenta outros desafios, né? Uhum. Exatamente. Liderar é um quesito que você só vai somando ali obrigações ali na tua prateleira, mas também eu falo que é muito prazeroso. Eu comecei a liderar pessoas de forma efetiva depois de mais ou menos uns 7, 8 anos, né, do início da minha carreira, quando eu atingi ali uma gerência na NetPoints, né, que era um programa de fidelidade voltado para varejo. E ali, obviamente, fui entendendo quais são as dinâmicas que a gente tinha com a questão de falar com as pessoas, a mensagem que está clara para você muitas vezes não está clara para o outro, você entender como é que é cada perfil, né? A liderança ela tem que ter um fator que a comunicação seja clara para todas as pessoas que você tem no seu time, e nem todo mundo tem o mesmo perfil, né? A gente fala muito da questão de diversidade, que é super importante, mas também a diversidade implica na forma de como você pensa, né? E como você pode criar soluções e processos. E a gente tem perfis mais analíticos, perfis mais comerciais, perfis mais introspectivos, né? Então a gente tem que entender como é que essas pessoas funcionam, né? Como elas lidam com isso, até mesmo com pressão, com momentos importantes, com apresentação, para você trazer essa calma e esse suporte, né? Nos momentos que são cruciais para ela, né? Porque a gente sai da questão da carreira, né? Que a gente fala, minha carreira, e você tem aqui um fator super importante que eu falo que é do líder, que é você também levar essas pessoas para outro patamar, né? Sempre buscando a evolução delas. A evolução delas vai ser a sua evolução, né? Vai ser um resultado disso. Então é você buscar e fazer esses approaches que são necessários. E eu falo que eu chamo de as ciladas produtivas, né? Os Kinder Ovos, né? Que a gente fala surpresinha. Eu falo pro meu time hoje, falo, galera, tem um Kinder Ovo para vocês. Aí já abrem o olho, calma, a gente vai fazer uma apresentação legal para um time de negócio, com pessoas super influentes aqui na empresa, e a gente precisa se preparar. Então, fulano vai falar disso, fulano fala disso, e eu vou estar lá para dar o suporte. Eu faço a introdução, faço a abertura, e vocês apresentam. Qualquer dificuldade, volta para mim que eu continuo. Tiver uma pergunta que vocês não saibam, olhem para mim. Acho que isso aqui o Rafael pode responder com mais clareza, e eu me posiciono. Então, o trabalho do líder nesse momento é começar a identificar, que nem você fez o conhecimento dos teus gaps, né? Você identificar quais são os gaps também da tua equipe, que é normal ter. Sim. Ninguém é perfeito, todo mundo tem pontos a evoluir, e começar a conectar trabalhos, né, atividades no dia a dia que façam com que as pessoas se desenvolvam, né? Eu tinha pessoas que falaram, eu tenho muita dificuldade de falar em público. As pessoas falam em público, vai ter que falar. Uma das atividades que a gente faz você apresenta um material que você constrói. Estarei lá, mas você vai ser responsável por conduzir isso. Tenho dificuldade na parte analítica. Então, a parte analítica vai ser contigo. Agora eu estarei lá para te ajudar. Porque não adianta também a gente ficar fugindo, né? Só dar o trabalho que agrada, e ali você vai ter a pessoa pensou por um momento, cara, agora eu quero mudar para um outro patamar. Vai ter um gap ali, ela tem que suprir esse gap. Então, é entender mais ou menos esses hard skills e soft skills que ela tem e começar a montar um plano de trabalho em cima disso. E aí entra de novo a questão do feedback, né, que eu gosto de fazer por quarter, né? Eu falo, eu não gosto de fazer o feedback, tem empresas que fazem feedback anual, pessoas que fazem feedback anual. Olha, lá em fevereiro, teve um episódio, cara, fevereiro, eu não lembro o que aconteceu. Então é ter essa recorrência, né? A gente fala sempre disso, da repetição, recorrência, então a repetição do trabalho e a recorrência nessas conversas que são cruciais. Tem coisas assim também, que eu não sei como você lidera, mas tem coisas que eu faço, eu prefiro já dizer logo, assim, coisas... Quando é uma coisa muito gritante e tal, já chamo, você é bom nisso, tal, mas precisa melhorar nisso. Isso é ótimo. Isso dá velocidade também, né? Tá no calor do momento, o cara já capta isso. Já capta. Isso é muito importante. Foi que nem no caso desse diretor, ele me chamou, terminou a reunião, me chamou, falou, cara, sua apresentação é excelente, só remove ou fala menos a palavra né.
Isso, eu falo que são situações super importantes também. Mas sabe aquela formalidade de... Sim. Eu procuro sempre fazer assim por cada trimestre. Não, isso é legal. Pra gente dar essa visão de etapas, né? Do que você evoluiu ou não. Porque aproveitar o calor do momento é essencial para você já colocar, olha, quando você falou né, ficou de uma forma repetitiva, ficou de uma forma maçante e não que destruiu a mensagem final, mas pesou na tua apresentação, né? Falei né agora também, viu? Às vezes acontece. Tá no dia a dia, mas aproveitar essas janelas e passar esses feedbacks são super importantes. E aproveitar o Tetris ali, né, do dia a dia que a gente tem com diferentes atividades e colocando as pessoas nas pequenas ciladas que a gente fala ali, né, que é para o autodesenvolvimento. Então, fazer uma análise muito mais densa agora, buscando mais dados, buscando mais diagnósticos. Pessoa que não é forte analiticamente falando, né, na forma analítica, vai ter que desenvolver esse lado. A pessoa que tem um viés ali e não consegue se apresentar, tem dificuldade na oratória, colocar ela para mais apresentações. Então, a gente vai conectando. E é o desafio, né, da liderança. Você sempre tem que preparar alguém para o teu lugar. Eu falo que isso é muito importante. E é para a empresa, né? É super saudável. O tempo que, por acaso, um líder sai e você não tem a pessoa de imediato, tem um custo para você ir buscar. Então, enfim, tem várias questões em aberto. Costumo dizer que nessa parte da gestão, tudo que você produz, seja como funcionário ou para um cliente, aquela informação precisa ser democratizada. Para que, né, tudo muito claro, que você puder documentar e tal, porque isso facilita também a empresa de continuar e até mesmo você de sair e ter uma pessoa que você sabe que aquela pessoa tem total capacidade de assumir aquela nova cadeira. Eu lembro quando eu saí dessa empresa, foi até uma situação difícil, que eu fui demitido. Mas quando eu saí de lá, quem assumiu no lugar depois de um tempo, não colocaram um gerente de imediato, era o meu coordenador. E hoje ele é o gerente, o responsável da área de tecnologia. Então, mas por que foi possível também? Porque ele tinha todas as informações e sempre quando eu fazia reunião com o meu time, eu tinha ali um livro aberto para compartilhar. Olha, pessoal, esse procedimento está aqui, isso está aqui, a gestão dos contratos estão aqui, as senhas de acesso estão aqui, é assim que administra isso, é assim, essa documentava tudo, porque eu entendia que a minha passagem ali ela ia ser um tempo, né? E a empresa precisa continuar. Essencial isso. Queria ter você como antecessor, às vezes, porque nem todo mundo pensa dessa maneira, né? Já entrei em empresas onde a gente não tinha esses processos muito claros, então você gasta muito tempo ali nesse onboarding, né, que a gente fala, e isso é maçante para a pessoa que entra. Tempo, né? Exatamente. Traz, às vezes, até um desânimo, né? Você fala, poxa, não tem isso de forma estruturada, não tenho senha... Cara, não tenho cadeira, né? Já aconteceu isso, né? Em alguns episódios você não tem cadeira, né? na empresa que você tá trabalhando. Enfim, aí eu acho que todo esse processo muito bem estruturado, seja numa questão de admissão de novas pessoas, ou seja numa passagem de bastão, é crucial. Primeiro, né? Para a saúde do time como um todo, né? A gente fala muito da questão da motivação das pessoas. A pessoa entra num lugar onde não tem processos, onde é tudo meio que Deus dará, né? Não está muito claro qual a regra do jogo, para onde ela tem que correr, traz uma desmotivação, né? E também traz um desgaste muito grande. Óbvio, existem momentos que você entra numa empresa e você vê que eles estão construindo o processo. É uma outra situação, né? Isso faz parte do jogo e você vai fazer parte disso. E vai dar construção também. Perfeito. E agora, você ter isso muito bem cadenciado ali com os processos, estruturas, com quem você deve procurar, nossa, isso eu falo que é um mundo ideal e poupa muito tempo e desgaste das equipes e do líder também.
Legal. Você sabia que esse podcast ele é da Amplifica Digital? Se você ainda não nos conhece, acesse o nosso site amplificadigital.com.br e lá você vai conhecer um pouco sobre o que a gente faz, os nossos serviços, o que a gente entrega para o mercado, para empresas de diferentes segmentos. Você também vai ter a oportunidade de conhecer o nosso portfólio, os nossos cases de sucesso. Você vai ter a oportunidade também de falar com um de nossos especialistas. Te convido a acessar agora amplificadigital.com.br e se você precisa de um parceiro estratégico para te ajudar nas ações de marketing digital B2B ou B2C, fale com a gente e agende uma reunião agora. Qual lição você deixaria ou dica para quem está começando a carreira no marketing que você gostaria de ter recebido quando você começou? Uma boa pergunta, mas eu vou te falar que a dica é que o mundo está numa constante mudança, né? E eu recebi dicas falando que, por exemplo, o digital ia crescer, mas em outras empresas que isso ia demorar, né? Vou falar, a dica é... Hoje ninguém vive sem digital, né? É um pouco disso, mas o mundo vive numa constante mudança, né? Então, se você quer ser um profissional de marketing, seja curioso, né? Questione o status quo da empresa, questione o seu status quo, principalmente. Não aceite as primeiras respostas sem um diagnóstico claro, né? Às vezes a gente tem muito achismo por trás e faz parte a gente questionar isso com base em fatos e dados. Eu acho que isso são pontos importantes para o profissional de marketing hoje em dia. E manter aquele brilho nos olhos, né? De querer fazer o negócio acontecer. São, para mim, dicas super importantes que me deram, né? E dicas que eu gostaria de repassar para todo mundo, né? O mundo vive numa mudança constante. Se a gente olhar as dinâmicas que vem acontecendo aí, plataformas, como a gente lida com conteúdo, tudo isso é muito... Há 10 anos atrás não tinha esse comportamento, né? A gente está falando de uma janela de 10 anos que às vezes parece 100 anos. Eu acho que cada vez mais as janelas vão encurtar e vão parecer que a gente está falando, que nós estamos falando de muitos anos atrás. Eu acho que é isso que está acontecendo agora. E como que você enxerga essa coisa? Porque hoje é comum a gente ser impactado na internet, nas redes sociais, com vários anúncios de métodos infalíveis, estratégias. Como que você faz esse filtro? Porque tem coisas que, até um contexto para quem está assistindo, tem coisas que é muito bom de ser implementada, de repente, naquele caso específico, né, naquela estratégia digital específica daquele cliente, daquele segmento, daquela indústria, e tem coisas que não se aplicam para nós. E a gente precisa ser realista no sentido de entender também a nossa dinâmica para saber que nem tudo o que está sendo dito é o que pode ser aplicado, né? Entender seus objetivos. O que você quer? Qual que é o teu objetivo? Vender mais? Gerar mais lead? Gerar mais alcance? Quero gerar mais visita no meu stand? Qual que é o seu objetivo com isso? Né? E falar dessas questões, desses, eu vou chamar de micromomentos, como o Google fala às vezes, né? Que a gente passa, e eu falo isso, que esses diversos anúncios que aparecem de aumente o seu ROI em X%, no piscar de olhos, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem uma ciência por trás, tem processo por trás. O marketing não é simplesmente você fazer um post no Instagram ou jogar um conteúdo no Facebook e esperar ele viralizar. A gente tem alguns, não entraves, mas alguns gatilhos que são importantes para a gente cumprir, para que o objetivo seja muito bem alcançado. Então, o primeiro ponto que eu sempre questiono é: a gente está fazendo isso por quê? O que a gente quer? É venda? Então, peraí, a dinâmica, a estratégia, a gente tem que pensar talvez a mais longo prazo, né? O mercado que hoje eu lido, que é B2B, as vendas... de venda longo. Exatamente, tem safra por trás, enfim, tem questões que a gente não controla, como, por exemplo, tempo, né? Tudo isso impacta aqui no que nós estamos fazendo. Agora, se você está fazendo isso por, assim, modinha, né? Porque o anunciante tal fez, cara, repensa. Às vezes você está rasgando dinheiro, né? Não é porque o teu concorrente fez que o negócio foi 100% assertivo.
Você tem que entender qual que é a tua linha do negócio que você quer impactar, qual camada, e em cima disso fazer o desenho que é necessário. Entender muito bem os teus KPIs, né, os teus indicadores de performance ali, vão fazer você criar uma estratégia. É igual, por exemplo, você fazer uma programação de evento. Você sabe que o evento vai acontecer no dia X. Quais são as etapas que você tem que cumprir para que esse evento aconteça? A mesma coisa aqui, só que levando para uma outra vertente, né? Você quer aumentar a venda. Aonde que eu posso atuar que eu vou mexer esse indicador? Posso atuar nessa estratégia, nessa e nessa. Talvez, de fato, por exemplo, um canal de rede social seja super importante para a gente ter um alcance ou levar o cara ali para fazer uma assistência de venda. Mas não vai ser o fim, né? Pode ser um meio. Então, a gente tem que entender, às vezes, que o digital não precisa ser 100% um fim. Pode ser um meio para ajudar o negócio. Como é que é essa questão, assim, hoje você começou trabalhando... Você sempre trabalhou em empresa multinacional? Não. Trabalhei em locais regionais, enfim. Isso. Como é que é essa diferença, assim, de fazer marketing digital para empresas que atuam em vários países? Tem um desafio que é a questão cultural, hábitos, né? Eu falo que o brasileiro ele tem uma dinâmica bem intensa. Tem que falar inglês e espanhol? Inglês e espanhol, já tá no dia a dia. Às vezes a gente fala mais inglês e espanhol do que português, né? Já me peguei falando hello, como estás, né? Então, misturando as línguas, mas tem um fator que eu falo, entender a sua audiência, com quem que você está lidando. O europeu tem uma característica diferente do latino-americano. O brasileiro tem uma característica diferente do mexicano, diferente do argentino, diferente do colombiano. E, óbvio, a gente está falando de marketing digital, né? No final das contas, a gente fala de marketing digital com todos, só que são pessoas diferentes, audiências diferentes, que têm comportamentos diferentes. Então, entra um pouco da questão da liderança que eu falei. Com quem que eu estou falando? Então, se o europeu é um cara que ele é mais direto ao ponto e quer ver logo o resultado com qual é o nosso objetivo, eu não vou gastar 1 hora de reunião para fazer uma introdução com ele. Eu vou lá e falo, nosso objetivo é esse, o que a gente diagnosticou foi isso, e o que a gente tem de resultado esperado é isso. O latino-americano, a gente precisa ter uma introdução um pouco maior, justificar com mais intensidade o que a gente está fazendo. Então, a gente gasta mais tempo ali fazendo o meio de campo, né, que a gente fala, para mostrar o que a gente quer, aonde a gente quer chegar, o que a gente quer com isso. Então, são desafios que vão além da língua, mas é entender muito bem a questão da audiência. É um ponto que eu venho exercitando bastante também, porque esse foi um outro gap que eu peguei nesses últimos anos, né? Que por mais a gente está acostumado de falar somente com pessoas do Brasil, nos últimos anos eu lidei muito com pessoas somente no Brasil, e os últimos anos me trouxeram esse desafio de falar com pessoas de diferentes nacionalidades. Então, eu falo o inglês e o espanhol, mas são pessoas, às vezes, da República Tcheca, da Alemanha, do Canadá, dos Estados Unidos, da Colômbia, do Chile, da Argentina. Assim, é multicultural. E são culturas totalmente diferentes. Isso traz uma riqueza para o teu portfólio que é muito positivo, mas também tem a zona de conforto que você vai ter que romper essa barreira e ir adequando as suas falas, as suas apresentações, os seus projetos de acordo com a audiência e também momento da região, que isso é um fator super importante. Fatores econômicos que não estão no nosso controle. Cada país está passando por um momento, às vezes a questão até de temporada. É verão, inverno. A gente fica muito no olhar aqui o Brasil, estamos no verão, né? Aliás, estamos no inverno que às vezes durante muito tempo parecia o verão. Mas na Europa está começando um verão intenso. Agora na América Latina como um todo, principalmente a Argentina, já tem um inverno mais intenso. Então, é entender quais são esses momentos e o que a gente está apresentando para ver se faz sentido também, tá? Olhando essas variáveis. Legal. E como é que é essa questão assim, de construir carreira? Hoje você trabalha 100% remoto? Não. Hoje eu tenho é híbrido. Híbrido. Presencial e remoto. E assim, como que é essa questão assim, para você de construir network, né? Hoje nós estamos aqui no podcast, isso também é uma ação de networking. Como que você constrói a sua rede de relacionamentos? Qual a importância disso na construção da sua carreira? É essencial. Eu acho que
ter um networking amplo, né, vai, primeiro, fazer com que você conheça histórias diferentes, de empresas diferentes, e essas pessoas possam te passar algum fato curioso que aconteceu e serviu de lição para ela, que pode somar na tua carreira também. Entender como outras empresas estão trabalhando, isso é a questão do networking também, né? Então, você falar com as pessoas, você acaba entendendo que momento que essa empresa está, o que aplicou que deu certo e que não deu certo, né? Tenho muitos amigos no ramo de marketing digital, né? E a gente troca constantemente experiências de fornecedores, de coisas que deram certo, que não deram certo. Então, isso é mais um ajuda também. Soma muito na questão de aprendizado. Eu procuro sempre estar presente em eventos, né, que falem aí do segmento de marketing digital, para conectar com pessoas novas, ver apresentações, né? Recentemente eu comentei contigo que eu vi uma da NBA que foi fantástico, ele falando muito da questão de experiência, que a experiência que ele promove hoje, ele não está procurando fazer a venda amanhã, mas engajar para que esse cara entre num ciclo ali, ele tem uma fidelização com a marca. Eu achei isso fantástico, ele comentou muito das ações que ele faz, de forma, as ativações, né, da marca que ele faz, eu achei isso incrível. E nesses eventos você vai lá, conhece uma pessoa, num outro evento a mesma pessoa está, que te conecta com outra, e você vai dando meio que a cara a tapa, assim, né? Você vai se apresentando, vai trocando LinkedIn, e aí tem conversas. O próprio LinkedIn serve muito como essa aproximação para fazer esse networking, né? Você vê às vezes um conteúdo que essa pessoa publicou e você achou interessante, você vai lá, podemos falar um pouquinho mais sobre isso, marcar 30 minutinhos aí na tua agenda para entender como é que foram esses desafios. Já aconteceu isso comigo, né? Para as pessoas me procurarem e eu procurar as pessoas para entender um pouquinho também. E eu acho que isso começa a formar uma bola de neve, Eric. Você tendo a recorrência, né, nessas atividades, pelo menos no meu caso, funcionou super bem para ter esse networking. Isso sem contar o teu dia a dia no trabalho, né? Que você vai lá, você faz uma apresentação para um cliente, você tem uma interação com o fornecedor, vira uma rede de networking também, né? E aí você começa a trocar muito mais figurinhas com essas pessoas e elas começam a te conhecer, te indicam, falam, conheço um cara bem legal para falar, conheço um cara que pode vir aqui na empresa e falar um pouquinho dos aprendizados. Essa rotina é muito importante. Como que você enxerga, assim, num contexto geral, não da posição que você está atualmente, mas assim, para onde o marketing B2B ele vem caminhando? Porque hoje existem várias estratégias, várias táticas, a gente tem empresas que têm ciclo de venda longo, então é importante fazer, por exemplo, estratégia de construção de marca, né? Você está abrindo um país novo, uma região nova, é importante criar estratégias de branding, é importante criar campanhas, por exemplo, para gerar conversão ali de lead. O que você comentou são pilares essenciais. O B2B, né, o que eu observo, principalmente no ramo que eu atuo, que era a parte do agro, são ciclos mais longos para tomada de decisão, né? Então, tem um fator que é o ticket médio. O cara não vai lá e gasta num valor que a gente gasta nessa blusa. Sim, né? Então, passa o cartão lá e... Não, pelo contrário, nem no cartão vai. A gente tem que entender essa dinâmica. Esse é um ponto muito importante, né? Entender muito bem quem é seu público. Não adianta a gente falar, eu fiz isso no B2C, se aplica no B2B 100%. Porque a experiência que você tinha na Viva é completamente diferente do... Totalmente diferente. Só o valor do ticket, a gente está falando aí de às vezes um plano móvel que está R$50, a gente está falando aí de tickets de milhões de reais, né, para a parte do agro. Então tem uma jornada que, primeiro, que a tua tomada de decisão aqui não vai implicar nada muito forte na tua carreira, financeiramente, às vezes na tua vida familiar. No B2B pode impactar. Se você fizer uma decisão errada, você pode acabar com a empresa, impactar financeiramente a empresa e a renda de várias famílias, né? Então tem esse primeiro fato. Como é que é o ciclo, né, de decisão? Você não vai lá e comprei essa caneca, comprei essa caneta. Não, você tem um ciclo, tem umas safras, e você tem que entender qual é o momento que você pode ir lá usar seus gatilhos para o cara comprar o seu produto. No momento que o cara está ali no momento da produção,
você não vai conseguir fazer a propaganda do teu produto, você não vai conseguir falar do teu produto. O momento ali é muito especial para ele, é onde ele vai trazer os resultados de todo o planejamento. Então, entendendo um pouquinho de ciclo de vida do cliente é essencial nesse momento do B2B. Tem um outro ponto da questão de exposição de marca, é como você quer se portar, né? É essencial. Qual a tua mensagem pro teu cliente? Você quer ser o parceiro preferido dele? Então, beleza, essa é a mensagem que a gente quer usar. Então, a gente tem que investir em branding, né? A questão de marca. Tem uma parceira que trabalha comigo aí de marca que ela sempre busca trazer essas key messages aí que são importantes. O que a gente está querendo? Para onde a gente quer caminhar como marca? A parceira ideal do cara? Então, vamos trabalhar em cima disso. Entender quais são os canais onde você impacta esse cara, né? Não adianta a gente falar assim, eu vou fazer 30 segundos numa TV aberta. Você vai pegar as pessoas que você realmente quer? Ou você fazer uma mídia segmentada vai te ajudar? Às vezes fazer um CRM muito bem direcionado vai ser muito mais efetivo. Você tem um custo menor de produção, mas você tem um alcance realmente muito mais seletivo e que faça sentido com o teu negócio. Então, tem que entender um pouquinho dessa dinâmica. Para o B2B, eu vejo isso com muita clareza, né? Que usar, às vezes, veículos de massa, na maioria das vezes, não é efetivo. Talvez seja por uma questão de posicionamento da empresa, eu acho que é super importante. Entender o ciclo de vida do teu cliente e como é que você, de fato, vai ser um diferencial na vida dele, né? E ser diferencial não é simplesmente você ter o portfólio, é como você comunica, como é que você chega, qual o seu approach, né? Porque não adianta nada você ter a solução e não falar para ele que você tem, né? Ou usar uma mídia errada. Então, é um conjunto de fatores, né? Com proposta de valor muito bem clara, ter a marca muito bem aterrizada ali com seus objetivos e usar os canais, né? Eu falo muito dos canais digitais até como um meio de aproximação. E aí até uma pergunta. Você é uma pessoa do digital, mas você é a favor também de trabalhar estratégias offline? Totalmente. Eu não vejo hoje um canal obsoleto, mas eu também não vejo um canal dominante hoje. Né? Talvez pela dinâmica do dia a dia, né? A gente caminha muito com o celular. A gente não vive sem o celular. Esquece a carteira, mas não fica sem o celular. Você vê as pessoas gastando mais tempo em plataformas digitais, mas não significa que ela está gastando tempo para o trabalho. Às vezes é por uma dinâmica de, cara, eu tô vendo um vídeo no YouTube, eu tô vendo aqui tô olhando um texto, algum conteúdo específico para minha faculdade, para o meu MBA, mas não significa que a gente tem um link direto ali com o negócio. Tem que ficar muito claro isso, né? Às vezes usar uma mídia off pode ser muito efetiva. No nosso caso, fazer eventos eventos presenciais é super efetivo. Né? É captação de lead, que depois você entra ali numa escala de CRM para a gente fala clusterizar, né, as pessoas e entrarem em diferentes réguas de acordo com as informações que a gente tem do cliente. Legal. E hoje, por exemplo, de ferramentas, assim, quais são as principais ferramentas de marketing que você utiliza no dia a dia, assim, que você acha crucial para o digital funcionar e trazer os dados para no final se apresentar o resultado? Boa. Acho que, primeira coisa, você tem que ter um analytics, né? Primeira coisa, você tem que entender o que teu usuário está fazendo no teu site, o que ele está consumindo de conteúdo. Isso é base. Você sabia que tem muitas empresas... Outro dia eu tive uma reunião numa indústria, os caras, 30 anos de mercado, e o site dos caras era do tempo, sei lá, de quando a empresa abriu lá atrás. Dos Incas. Só com uma home, assim, eu falei, não acredito. Eu fui na empresa, é uma estrutura gigante, mas o site não representava a estrutura. Eu falo que o teu site faz parte de dos base, P's, né? Um dos P's ali do Kotler hoje em dia, né? Que não tem o P da praça. Sim. Aí eu falo que o teu site faz a praça, só que online, né? Porque é estratégico pro negócio. Hoje, eu acho que... Na época da pandemia, ninguém ia mais na empresa. As pessoas iam para o seu site, para sua rede social. Vamos lá, vamos fazer uma experiência aqui que é bem legal. E eu falo isso para o meu time, para as outras pessoas. Você viu um produto que você gosta bastante numa loja física. Você gravou o nome do produto, você vai entrar no site do cara.
E aí você vê que é da época dos Incas. Você vai ter uma experiência, você vai comprar no site, ou você vai talvez abrir brecha para um concorrente aí, né? Você vai abrir brecha para um concorrente. Sim. Então, eu falo, hoje, você ter os seus canais oficiais físicos, né, ou até mesmo digitais muito bem alinhados, é essencial para a credibilidade da marca. É o que você falou, cara, qual a credibilidade da marca aqui? Sim. Cai bastante, né? Não tá no nível que você viu da loja, né, da fábrica. Mas até voltando para a tua pergunta, hoje eu vejo um analytics essencial, hoje é como falar em inglês, sabe? Hoje não é mais um diferencial, é base para você ter bons dados aí e entender um pouquinho mais do comportamento do teu usuário. Você tem que ter, eu falo muito da questão de dashes, né, gerenciais, então seja ele agora um Locker Studio, né, que é o antigo do Google, a gente tem também outros dashes. Eu até esqueci o nome antigo. Data Studio. Data Studio, exatamente, virou Locker Studio. A gente tem outros Power BI, enfim, tem outras maneiras de enxergar essas informações, sempre muito bem alinhados ao teu objetivo, né? Então isso é muito importante. Eu falo que você ter hoje uma ferramenta de CRM muito bem azeitado é essencial para saber com quem que você está falando, em que nível de maturidade está esse cliente, né? Não adianta a gente querer empurrar, às vezes, a venda para um cara que nem conhece a tua empresa direito, então você tem que fazer com que o cara conheça o usuário, conheça a tua empresa. Saber a intenção também, os dados de intenção desses usuários, né? Importante, né? O que ele acessa, o que ele interage com a minha marca, com a minha empresa. Qual que é o poder dele de retorno para a minha empresa, né? Às vezes você está gastando energia ali para um cara que não vai ser 100% rentável. Você vai fazer a venda, mas você vai ver a linha final, você está gastando mais do que trazendo para a empresa. Então é importante entender isso. E eu falo que tem as plataformas ali de mídia, né, que são super importantes, você fazer essas integrações com Analytics, né, para você entender o índice de eficiência, né, que você tem. Não adianta você olhar de forma apartada uma plataforma aí de mídia falando, nossa, eu tive um alcance incrível. Tudo bem, mas o que gerou ali na tua conversão, no teu objetivo final? Né? O quanto você colocou, qual que foi teu custo por lead, qual foi teu custo por visita, qual é o teu custo por venda? Às vezes, a gente já chegou a fazer algumas contas em outras empresas que era mais fácil você ir e dar o produto de graça para o cara experimentar e ficar e depois ele comprar uma próxima versão do que especificamente continuar com a estratégia de mídia, para você ver a loucura que era. Não olhar os dados, né? Chega nesse nível. Né? Então, você tem que ter essa... Eu acho que esses três grandes pilares para mim são essenciais. E eu acrescento mais uma ferramenta que é super importante para a questão de processo. A gente estava até falando na questão de bastidor, mas das tarefas, né? Da dinâmica, da gestão que é essencial hoje. Você tem tantas tarefas no dia a dia que você às vezes não consegue quantificar e medir. E nem o que priorizar, né? Nem o que priorizar. Então você tem que entender muito bem como é que está a tua dinâmica de priorização. Principalmente se você tem uma equipe muito robusta, né? Muito grande. Se você tem uma equipe mais enxuta, talvez não tenha uma necessidade tão clara de usar uma ferramenta nesse nível, mas para equipes de larga escala, aí eu acho que é essencial para você manter uma rotina bem eficiente. Legal. E quais são as qualidades mais importantes que você busca, por exemplo, numa pessoa para trabalhar no seu time? Primeira coisa que eu olho é o brilho nos olhos, cara. Impressionante, assim, não tem como. A gente passou, já fiz algumas entrevistas aí nos últimos meses e foi de forma positiva e também tem as questões negativas que a gente consegue até eliminar nesse primeiro momento. Que a pessoa não mostra o engajamento. No interesse, no né? interesse ali do porquê que ela está querendo parece essa que vaga. Parece que é o contrário, parece que você está precisando do emprego. Exatamente. E fora os no-shows, né, também. Hoje tem entrevista presencial online. Normalmente a gente faz as primeiras online, às vezes a pessoa nem aparece. Acontece. Nem avisa. E isso vira, às vezes, uma via de mão dupla, né? Depois eu vou entrevistar essa mesma pessoa e falar, Eric, você já falou com essa pessoa aqui alguma vez? Putz, já, cara, e é aquele negócio de como você quer trilhar a sua carreira. É muito importante as pessoas que estão ingressando no mercado ficarem atentas a esse ponto.
E eu olho muito a questão do brilho nos olhos, né? Óbvio, né? A gente faz uma avaliação do currículo para entender a questão de experiência, o quanto tem um fit com o negócio e entender da pessoa o quanto ela está aberta para novos desafios. Às vezes a gente tem alguns fatores, né, que a gente fala na questão de seleção das pessoas, né? A gente está buscando um estagiário. Cara, o estagiário não vai ter experiência, ele está buscando experiência. Então não adianta eu virar e falar assim, quantos anos de experiência você... Mas o brilho nos olhos do estagiário é muito importante para ele fazer com que essa vaga seja dele. E mostrar que ele conhece a empresa. E conhecer não significa que ela estudou 2 dias sobre a empresa, entendendo o faturamento, mas qual que é o propósito da empresa e como eu vou querer acrescentar e como essa empresa pode acrescentar no início da minha carreira. Eu acho isso muito legal, que eu já enxerguei em alguns estagiários que eu entrevistei e eles foram contratados. Agora, também tem uma questão de você receber o currículo da pessoa, entender qual é o fit que ela tem com a vaga. Você fala, cara, ela tem experiência, mas ela não tem, não no segmento que a gente atua. Vamos entender por que ela quer fazer essa rotação? Às vezes é um desejo dela. Sim, né? Eu fiz essa rotação. Eu estava trabalhando numa indústria de telecom e fui para uma indústria de agro. Né? Se você olhar, não tem nada a ver uma com a outra. Mas é complementar, porque a tua bagagem de um ambiente, por exemplo, no que você estava, né, de telecom, B2C, a dinâmica, uma velocidade diferente do mercado que é o B2B. Mas tudo que você fez lá, de certa forma, contribui, né? E esse é o ponto. Às vezes o que ela fez aqui em outras experiências vai contribuir, por mais que não tenha muita sinergia. Né? Então é você começar a fazer esse fit e entender o que ela quer. Né? Então acho que numa conversa você consegue pegar esses pontos positivos e negativos. O que ela quer para a vida, por que ela está tentando fazer essa mudança de rota ou por que ela quer esse emprego, né? Essa oportunidade. E, claro, de novo, não é porque não é mais estagiário, mas também entender, ter esse brilho nos olhos, né? Querer, de fato, essa vaga é muito importante. Você acha mais importante, tem os soft skills e os hard skills. Soft skills são importantes, né? Para a parte dia a dia, comportamental, né? do dia a dia e tudo mais. O hard skill é importante a pessoa estar em evolução, tá fazendo um curso, né? Hoje em dia não tem desculpa mais de não aprender nada novo, porque você tem a informação disponível. Em qualquer lugar. Então o que você olha assim quando a pessoa falou do brilho nos olhos? Estamos falando de soft skill. Hard skill, se a pessoa de repente não tem aquela experiência para poder atuar naquilo, ela pode se desenvolver desde que ela tenha o brilho nos olhos, né? É isso aí. Você falou tudo. Por exemplo, a pessoa tem que ter muito mais o soft skill, que é o seguinte, você vai fazer isso. Eu não conheço, mas eu posso aprender. Mas eu assumo essa responsabilidade. E eu posso aprender isso. Já aconteceu isso comigo em outras entrevistas que eu tive no início da minha carreira. Muitas vezes, quando você entra na empresa, você vai saber lidar aí com 30% do dia a dia. 70% vai ser novidade. Então é saber que você vai ter novos desafios e você está aberto para aprender e construir uma história nova na empresa, mas também acrescentar uma bagagem aí na tua vida que vai ser uma novidade. Né? Então o soft skill é essencial para a pessoa, é isso que a gente avalia. E até fazendo quando você está pensando assim, acontece, né, fazer desligamento de pessoas, se não 100% das vezes, é muito mais pela questão de soft skill do que hard skill. É verdade. Né? Tem até pesquisa sobre isso. A gente não desliga, o cara não atuou bem. É porque ele teve um comportamento que levou para isso, né? Sim, não está de acordo com a cultura da empresa. Exatamente, e não está aberto para smudar, né? Então isso é muito a questão do soft skill. Hoje ele é emblemático. Eu sou grato por ter trabalhado desde o início, antes de abrir a agência, de ter trabalhado com tecnologia, porque na área de tecnologia, todo dia é um problema novo. O servidor caiu, o sistema está fora do ar, a internet parou. Todo dia é um problema novo e todo dia você tem que aprender a investigar algo novo. Então essa busca por conhecimento, ela sempre aconteceu. Então hoje, por exemplo, quando eu comecei a empreender com marketing, eu trilhei esse caminho do aprendizado. Peraí, eu não sei isso, mas eu vou estudar isso. Vou fazer aqui. Ninguém precisou me falar. Eu lembro que uma vez, no início de empresa, aqueles primeiros clientes, eu fechei um projeto, era numa startup, e eu entrava no cliente às 9. Eu vendi uma consultoria, eu ficava das 9 às 18 nesse cliente, terça e quinta na Paulista. O que eu fazia? Parte da consultoria tinham coisas que eu vivenciava lá que eu não sabia como resolver.
Porque o problema aparecia, era um problema novo. Então, o que eu fazia? Eu chegava 6 horas da manhã na Paulista, entrava lá num café e ficava estudando das 6 às 9. E aí, quando eu chegava no cliente, eu já tinha as respostas para aquelas dúvidas. Então, eu acho que o sucesso de um profissional não está em ter todas as respostas, mas ele se dedicar, porque ele vai ter que... Né, você também, para atingir essa posição, você teve que percorrer caminhos que, às vezes, teve que trabalhar um pouco mais, teve que estudar mais, né? Teve que fazer coisas diferentes para poder trilhar o caminho que você alcançou. E o que eu vejo que o sucesso do colaborador ou de um funcionário está muitas vezes nessas coisas que tiram você da zona do conforto para poder aprender algo novo. Se deu uma deixa que é muito, muito bacana, né? Quando a gente vai, por exemplo, fazer uma apresentação, às vezes vem aquela pergunta de 1 milhão, né? Que a gente fala que a gente não tem a resposta. E tá tudo bem não ter a resposta. O problema é você não buscar. Não buscar. Deixar o negócio ali na prateleira engavetado. Então é muito nesse sentido. É o quanto você quer ser propositivo para o negócio, para a empresa, para as pessoas. Você pode atuar de forma passiva, mas é um estilo de cada um, né? A gente não tá aqui para jogar o certo e errado, mas a questão do propositivo vai te abrir portas que são incríveis, né? Você sempre se questionar e sair da sua zona de conforto. Isso eu acho que é a graça do negócio. Eu acho que é a graça para uma carreira, né? Corporativa. Que eu acho que cada dia você vai se desafiando e entender também, né? Que não é que porque você se desafia todo dia que no mês seguinte você vai ter uma promoção ou você vai ter algum benefício com isso, mas é que na sua carreira o seu nível de conhecimento vai aumentar, você vai ter lidado com ambientes diferentes, você vai ter lidado com situações diferentes e isso vai sim te preparar no médio e longo prazo para outros momentos que provavelmente vão ser muito importantes para você. Eu acho que esse é a receitinha aí de bolo que a gente fala da dica, né? Essa receitinha que eu passo para as pessoas. Legal. E assim, hoje, como que a gente está caminhando para finalmente do nosso episódio, mas como que é a sua... O quanto tempo você investe em aprender coisas novas? Onde você busca informação? Onde você consome informação? Eu sempre gostei muito do YouTube, né? O YouTube para mim é uma fonte hoje muito boa para buscar novos conteúdos de forma aprofundada, né? Gosto muito de ver documentário em streaming e assim, eu gosto de ver muito em relação ao esporte, Eric, porque para mim o esporte ele é uma... Você assistiu aquele documentário do Netflix, F1, Drive to Survive? Sim, Drive to Survive. Aquilo ali é um exemplo de liderança. Eu estava comentando até com o Alex outro dia. Eu falei, é um exemplo de liderança de equipes de alta performance. Totalmente. Porque os caras brigam por diferenças de milésimos de segundo. E olhando os dados para saber no que eles podem melhorar e por que eles ficaram atrás do seu competidor, e como né? mudou a Fórmula 1, né? Nossa, porque nos anos 90 era uma dinâmica totalmente diferente. Era só o pit stop, você lembra? Sim. Era, cara, ganhei 2 segundos no pit stop. Agora não. Agora tem toda uma base de dados aí para ver quais são os detratores e as alavancas de cada equipe. Eu gosto de, por exemplo, Last Dance, lá do Michael Jordan. Adorei ver. Eu vi agora o documentário do Federer, que saiu, que é muito bom. Isso eu não assisti ainda, eu quero ver. Muito bom. Eu gosto de ver... Gosto de ler alguns livros. Eu confesso que os livros eu comecei a me forçar a ler. Né? Livros depois dos 30 anos. Eu não era um cara que costumava ler livros. Eu sempre gostei de consumir essas pílulas de conteúdo. Né? Então, os livros tem um que eu gosto bastante, que é Liderando ao Estilo Starbucks. Né? Foi um negócio que virou assim o meu modo de pensar. Que ele fala ali uma hora que as pessoas... A gente fala que as empresas são burocráticas em algumas vezes, né? Mas as empresas são formadas por pessoas. Então, se a empresa é burocrática, é porque as pessoas são burocráticas. Então, como é que a gente muda esse cenário? Né? São algumas das mensagens que eles passam. Eu acho que o ponto também, né? É sempre de você enxergar sob a perspectiva do outro também. É bem isso. Tem um outro livro que eu gosto bastante, que chama Legacy, mas traduzindo aí para o português é o Legado, que ele fala do All Blacks.
né, aquele time de rugby neozelandês, 15 lições de como o All Blacks pode ajudar a sua carreira e sua empresa, né? E eles falam muito da questão do coletivo e da repetição, por isso que eu até mencionei aqui a questão da repetição, que o Muricy fala muito isso também, e até o próprio Rogério, eu lembro disso. Mas eu li também nesse livro, e é verdade. São as duas principais mensagens. Eles dão exemplo da questão do coletivo, né? Porque lá ninguém é maior que o All Blacks. Então, se eu sou jogador do All Blacks, o Rafael não é maior que o All Blacks, não é maior que a entidade. E é bem isso, ninguém é maior que uma empresa. Sim. A empresa tem um nome institucional ali a zelar. E todos têm que caminhar para o mesmo objetivo. Exatamente. Que é o objetivo da organização. E a repetição, né? Você fazer com constância vai fazer você buscar outros patamares. Né? Eu já participei de outros podcasts. O primeiro foi terrível, o segundo eu me senti mais à vontade. O terceiro... Inês, tá se sentindo à vontade? Tô me sentindo bem, cara. Tô indo bem. Eu bom. Acho que eu tô falando bem também, cara. Tô falando tranquilo, tô conectando as ideias. Mas é isso, é a repetição. A primeira vez eu fiquei muito desconfortável, mas eu fui lá e dei a cara a tapa. Falei super tímido, segurando a mão. Cara, não conectava as ideias. Repetia muitas palavras, né? O segundo foi de uma forma muito mais... fluiu muito bem. O terceiro foi super tranquilo. Hoje a gente tem aquele friozinho na barriga, mas depois você vai conversando, vai soltando as ideias. Os primeiros minutos destrava. Já vai destravando. Né? Mas ele fala muito dessa questão de repetição. Teve um outro, eu tenho até anotado aqui no meu celular, eu posso te passar depois. Eu li um sobre a questão de mindset recentemente, né? Tem um que chama Mindset, né, o livro, né? Chama Mindset. Eu posso até pegar aqui depois. Eu sei qual é. E é muito legal, que ele fala do mindset fixo e o aberto. Ali, né? Isso é o mindset. O livro chama Mindset. Chama Mindset. Eu não lembro o nome do autor, era por isso. E te abre um pouquinho para entender um pouco assim, como é o perfil das pessoas, e que de fato é isso, né? Às vezes você tem um mindset muito fixo quando é pequeno, mas você é criança, né? Quando eu falo pequeno, mas você se propõe a ter um mindset aberto quando você fica adulto para sempre estar nesse ambiente constante de mudança. Tem pessoas que nasceram fixo e vão morrer fixo, né? Com esse estilo de pensar. Então, isso me ajudou a entender um pouquinho das pessoas e, ao meu ver, né, o quão importante é você ter esse mindset mais aberto, né? Para sempre estar no dia a dia do mundo, que assim, tá mudando. Cara, novos canais, novas ideias. Como é que a gente conecta isso, seja na vida pessoal como na vida corporativa? Legal. E aí eu tenho uma pergunta, não tá aqui, mas surgiu agora. Você sempre foi um solucionador ou aquela pessoa que tinha um mindset fixo? Como que foi as suas experiências para você atingir o cargo que você está hoje? Tem um parcial que a gente tem que ter um viés. Eu acho que todo mundo tem um pouco do mindset fixo para algumas questões, né? E acho que é aquela questão do preto no branco, né? Assim, no começo de carreira a gente é muito assim, esse copo é dessa cor, é assim, a posição dele é aqui. Depois você vai entendendo que nas posições que você vai alcançando, você tem que negociar para ele ficar aqui. É um pouco disso. Mas também tem a questão do, por exemplo, preto no branco do número, né? Não dá para interpretar de outra maneira. Então você tem que ter um lado meio analítico, né? E frio, que cara, tá dizendo isso. Mas, na maioria das vezes, eu sempre procurei trazer ideias novas. Acho que é sair meio que do modus operandi. É sempre isso que eu buscar possibilidades para beneficiar de alguma maneira o cliente, acho que é isso, e o resultado da empresa, né? Não dá para a gente falar que o resultado da empresa não importa, cara, é muito importante, mas só vai vir se a gente beneficiar o cliente, seja ali numa jornada de e-commerce, então deixar mais fácil a jornada de compra, né? Deixar mais claro um CTA ali para ele clicar e cair no carrinho para finalizar a compra, seja com um conteúdo muito mais robusto, tendo um storytelling do porquê aplicar hoje essa solução, né, no plantio dele, pode, por exemplo, gerar um ganho e otimizar a safra dele. Então, assim,
tem todo esse lado, né, de tentar solucionar e entender sempre com base em dados. Eu acho que hoje o cargo que eu estou, né, a posição que eu tenho é usar muito os dados para tomada de decisão. Não é conversar sobre achismo, né, sim sobre dados. Então, solucionar problemas você vai conseguir solucionar se você entender. Né? E entender, às vezes, na maioria das vezes eu estou usando os números aqui para mais ou menos balizar as minhas tomadas de decisão. Então, eu me vejo, sim, como 70%, 80% ali como solucionador de problemas, mas, ao mesmo tempo, tem um lado ali do mindset fixo que é muito, acho que faz parte do nosso dia a dia. Não dá para ser 100% mindset aberto, que a gente acaba tendo, que é o lado do preto no branco ali do número, né? Legal. Hoje, então, você está na BASF, uma empresa multinacional. Isso. Você está numa divisão específica. Quer comentar um pouco da divisão que você está? Claro. A BASF ela é uma multinacional, né? Uma indústria química. Ela tem alguns segmentos, né? Dentre eles, a gente tem o segmento de agro, que a gente trabalha com soluções agrícolas, né? Soluções de proteção de cultivo, para grandes indústrias, para grandes distribuidores, com soluções de semente, proteção de cultivo e também produtos digitais que ajudam os nossos clientes a otimizarem a safra e a colheita deles aí ao longo do ano. Legal. Então é bem nessa... E presente hoje você fica na América Latina, responsável por Brasil? México para baixo, né? Legal. México, América Central e vamos até o final aqui da América do Sul. Legal, é isso aí. Muito obrigado pela sua participação no AmplificaCast. Agora a gente vai encerrar, vou deixar você deixar suas redes sociais, LinkedIn, Instagram, não sei, as redes que as pessoas podem te seguir. Maravilha. Você comenta aí. Gente, obrigado, Eric, mais uma vez aí pela oportunidade. Foi um prazer falar contigo aqui. De fato, eu uso só o LinkedIn aí para network, então vocês podem me achar como Rafael Lancieri Uceda, que é literalmente o meu nome, o nome do meio e o meu último nome. Ali eu acabo trocando muitas ideias com as pessoas que me procuram. Às vezes eu posto algum conteúdo ou outro, agora muito mais voltado para parte do segmento agro, que eu trabalho também como marketing digital pode ajudar. Mas, enfim, quem quiser me seguir, quem quiser conectar, vai ser um prazer falar com todos. E tem que demonstrar tudo que você está fazendo também, né? É verdade, que trabalho não falta. É verdade. É isso aí, estamos chegando ao final do nosso AmplificaCast. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Deixe o seu comentário no nosso episódio. Se você está no Spotify, avalie aí com as 5 estrelinhas. Se você está no YouTube, se inscreve no nosso canal, aperta o seu like, porque isso vai nos ajudar a crescer o nosso canal. Estamos chegando a 6 mil inscritos, com mais de 89 mil visualizações, uma base relevante aqui também de divulgação do nosso AmplificaCast, e eu espero que você ajude a gente a crescer e a chegar aí aos 10 mil inscritos no YouTube. Valeu? Até mais, pessoal. Um abraço. Obrigado, gente.